Muito bem, vou pedir para o irmão Giro, então, começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, não podemos esquecer que o Senhor governa o mundo e governa nossas vidas. Isso lembramos todas as manhãs. E a gente lembramos e sempre agradeço a Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta na nossa vida. Obrigado por esse dia maravilhoso. E o dia começou exatamente assim hoje, é um dia maravilhoso, depois de uma chuvarada boa. Pai, muito obrigado por o amor que o Senhor tem por todos nós. E queremos, Senhor Deus, dizer que o Senhor é o nosso Senhor. E aqui está o grupo de líderes que procuram glorificar o teu nome, procuram de alguma forma se aprofundar nos conhecimentos dos teus preceitos. O Senhor possa estar abençoando esta manhã. Quero pedir, Senhor Deus, que abençoe o Marcos Roberto e que seja uma boa ministração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos, então, dar início. Vou fazer aqui a leitura do texto de Mateus 22, 1 a 14. E essa palavra, ela diz o seguinte: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino de Deus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então todos os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos servos, aos que serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés, e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, a dúvida que o irmão Giro citou foi justamente os versos 11 até o 13, em que um convidado ali é expulso da festa porque ele não tinha as vestes. Então, nós vamos procurar entender essa parábola, tá? Toda ela. Talvez a gente passe um pouquinho das 10, mas é um assunto aqui bastante interessante. Eu vou tentar aqui fazer a projeção aqui do nosso conteúdo. Tá bem, espero que todos estejam vendo. Bom, essa parábola aqui, ela representa o auge das acusações que Jesus levantou contra os principais líderes judeus. Precisamos lembrar que, assim como a parábola que nós trabalhamos ontem no culto, essa parábola também ela é usada aqui, ou destinada para, enfim, Jesus se defender de certas acusações, mas, sobretudo, trazer lições bastante importantes. E essa parábola em específico, ela vai trabalhar alguns aspectos já do reino de Deus nesse mundo e também numa questão de visão escatológica, ou seja, lá para o tempo da consumação do reino, quando Jesus finalmente voltará. Bom, nas duas parábolas anteriores a essa, que é a parábola da vinha e dos arrendatários da vinha,
Jesus tinha repreendido os líderes porque eles estavam se esquivando das exigências de Deus. Só que nessa parábola, Jesus os acusa por terem recusado veementemente o convite de Deus. Então, aqui nós temos, segundo os estudiosos, dos versos 1 a 14, nós temos duas parábolas que foram fundidas, que se tornaram uma só, para melhor compreensão do conteúdo. Então, a primeira parábola, ela vai exatamente do 1 até o 10. E a segunda parábola, que é onde surgiu a dúvida, ela vai do 11 ao 14. Na maioria das Bíblias, isso está junto, porque a representação é de uma parábola só. Mas os principais estudiosos entendem que são duas parábolas em separados, mas que são complementares entre si. Então, o versículo aqui o texto começa dizendo o seguinte: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Bom, essa parábola, evidentemente, tem um sentido escatológico, algo que também pensa no fim dos tempos, em que Deus entregou o reino ao seu filho, mas ilustra a rejeição do reino de Deus e de Jesus pelas autoridades religiosas. Nós vivemos, de certa maneira, um tempo escatológico desde o momento em que Jesus veio, nasceu nesse mundo, fez o seu tempo de ministério por 3 anos, foi crucificado, depois subiu aos céus, mas esse tempo ele vai ter um período de consumação, e a gente vai perceber isso na segunda parte da parábola. Bom, o que é o banquete do casamento? Esse banquete foi proporcionado aqui por um rei ao seu filho, e serviu de reconhecimento oficial do filho como herdeiro do trono. Aqui, claro que nós entendemos que esse filho do rei é o próprio Jesus, ele é o herdeiro do trono, e o rei aqui, que é o pai desse filho, desse príncipe, é o próprio Deus. Mas esse banquete de casamento, ele tinha uma dupla finalidade. A primeira delas era fazer com que o filho ele fosse reconhecido numa grande festa de casamento, num evento público. Mas a segunda função desse banquete era fazer um teste de lealdade em relação às autoridades religiosas e às nações. Ou seja, levar essas autoridades e a nação inteira de Israel a reconhecer Jesus como herdeiro, o herdeiro da promessa, aquele que viria implantar o reino de Deus, e não somente implantar, mas também consumar numa vinda posterior, uma vinda que nós até hoje aguardamos. Acontece que eles não reconheceram o filho. Eles deveriam ter reconhecido o filho, mas eles não o fizeram. Então, no verso 3, a palavra diz o seguinte: após esse banquete ter sido preparado, esse rei enviou os seus servos, aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Acontece que eles não quiseram vir. Bom, de acordo com os costumes orientais daquela época, pelo menos, eram feitos 2 convites para a festa. Um convite era um convite preliminar, feito com uma boa antecedência, 1, 2, 3 meses, eu não vou saber precisar o tempo. E o outro convite era basicamente no dia da festa. Aqui a gente consegue perceber que o rei preparou o banquete de casamento do filho, e depois ele enviou os seus servos, então, para reforçar esse convite e levá-los, então, até a festa. O primeiro convite aqui, ele havia sido feito pelos profetas do Antigo Testamento. Em se tratando de uma parábola, então, é claro que não é um casamento literal. Ele tem uma função aqui de apresentar uma verdade espiritual. E a verdade espiritual é que no primeiro convite, os profetas do Antigo Testamento foram aqueles que levaram o convite ao povo. Lembram-se que, se vocês forem ler diversas profecias, há palavras muito duras, tanto em relação aos reis, aos religiosos, mas também em relação ao povo. Naquela ocasião, o povo ouviu a mensagem feita pelos profetas,
do Antigo Testamento. E eles passaram a esperar o estabelecimento do reino de Deus. Se vocês puderem lembrar facilmente, um profeta era Jonas. Jonas levou uma mensagem de juízo para Nínive, o povo se arrependeu. A partir do momento que eles se arrependeram, eles passaram a fazer parte desse reino, e tudo bem. Mas a grande nação, como um todo de Israel, rejeitou o reino de Deus. Significa que todo o povo judeu do Antigo Testamento vai para o inferno? Não é isso. Nós sabemos que tem muitas pessoas que foram piedosas. Aliás, teve pessoas que foram arrebatadas, né? O próprio Elias, o próprio Enoque. Assim, temos várias pessoas assim que, de fato, né, foram muito piedosas, uma grande parte delas. Mas a nação como um todo, por conta da interferência ruim dos reis, acabou, enfim, se desviando por maus caminhos, idolatrando e tudo mais. Acontece que, quando foi lançado o segundo convite, descobriu-se que as multidões estavam despreparadas para esse convite. Ora, o banquete já estava pronto, o príncipe já estava ali, Jesus já havia nascido, o Messias, o desejado das nações, já estava no mundo. E aí, João Batista vai lá e ele anuncia. E o que o povo faz? Mais uma vez rejeita. Mais uma vez rejeita, de uma maneira bastante, eu diria assim, até ruidosa. Claro que alguns aceitaram, mas a grande parte não. O povo judeu, de maneira geral, não. Agora, quem que são esses servos? Já falei que trata-se primeiramente dos profetas do Antigo Testamento, esses servos que o rei mandou, mas também esse servo que anuncia o banquete é João Batista, são os demais apóstolos, são os demais discípulos, os 12, os 70 e por aí vai, e o próprio Cristo, né, que anuncia o banquete também. E ele faz isso durante os seus 3 anos de ministério. Todas essas pessoas, irmãos, elas serviram ao convidar Israel para o banquete, mas muitas pessoas, cada grupo acabou rejeitando a sua maneira. É claro que a gente sabe que muita gente, muito povo judeu se converteu, tá certo? Os próprios apóstolos são uma prova disso, temos vários exemplos, mas a nação como um todo rejeitou. Bom, e quem que eram os convidados para esse banquete? Refere-se principalmente aos judeus. Aos judeus. Eles são os convidados iniciais. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, é interessante que Deus fala para Abraão o seguinte: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Então, o convite, logicamente, para todas as pessoas, mas a partir da descendência de Abraão ali, todas as descendências, todos os povos da terra seriam abençoados. É claro que depois de Abraão vai surgindo aí os filhos, Isaac, Jacó, toda aquela multidão que depois acaba surgindo lá no Egito por conta da venda de José para aquele povo. Então, depois de 400 anos, já não era mais Abraão, mas era uma multidão aí de 2, 3 milhões de pessoas ou mais, tá certo? E eles tinham a missão, então, de pregar esse reino, de serem os evangelistas do mundo. Mas eles pecaram, eles rejeitaram, e enfim. E aí chega esse segundo convite, quando finalmente o Messias já está ali, e eles realmente não aceitam. A palavra diz que eles não quiseram vir. A nação de Israel não quis reconhecer o filho do rei, e tampouco prestar lealdade, pois julgaram estranho que um profeta lá da Galileia, uma região tão desprezada pelos judeus, pudesse apresentar tão grandes reivindicações. Além do mais, eles estavam muito culpados com as trivialidades da vida, e que não estavam, então, preparados para aceitar as exigências da nova vida espiritual. Olha só o que a palavra diz aqui, o verso 3. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles simplesmente não quiseram vir. Eles não apresentaram nenhuma desculpa. Também não foi assim uma recusa enfática, eles só não quiseram ir. Foram bastante passivos. Eles estavam ocupados ali com a boa vida que eles tinham.
E esse preparo, evidentemente que havia ali exigências para que se preparasse ou que se participasse do banquete, mas eles não queriam se preparar para nada. Então, o que acontece? De novo, então, o rei enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meu banquete está pronto. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete. Então, a primeira turma recusou, então os servos foram enviados agora com um convite mais específico. Olha, está tudo preparado, tá? A carne está no espeto, já foram abatidos, tudo está preparado, tá? Daqui a pouco o cheirinho vai acontecer. Venham para o banquete, tá? Quem que são esses outros servos que esse rei enviou? Trata-se aqui de um ministério contínuo dos discípulos de Jesus. Inicialmente foram lá os profetas do Antigo Testamento. Mas depois veio João Batista, os discípulos, os 70, todos os demais. Todos estes haveriam de proclamar o estabelecimento do reino. Inclusive, hoje, cada evangelista, cada pessoa da igreja faz parte também desses outros servos, porque nós ainda estamos convidando as pessoas para fazerem parte desse banquete. Esse banquete ele ainda está acontecendo. Ainda o reino de Deus não foi consumado. Ele foi inaugurado com Jesus, ele está em processo de consumação, mas ele vai ser consumado quando Jesus voltar e ele passar em revista os seus convidados, para ver se todos ali estão com as vestes nupciais. Muito bem, todos esses servos deveriam proclamar o estabelecimento do reino. Agora, esse segundo grupo, diferente do primeiro que foi passivo, foi instruído não somente a fazer o convite, mas recomendar a festa. O primeiro grupo, vamos dizer que foi o grupo ali dos profetas do Antigo Testamento. Já esse segundo grupo que foi enviado, eles foram instruídos não somente a fazer o convite, mas recomendar a festa, a fazer uma boa propaganda da festa e também a mostrar as vantagens de se participar da festa. Afinal, quem não gosta de comer uma carne gorda, bem assada? Deveriam falar sobre o gado que já havia sido abatido e preparado para o banquete, e que o melhor já havia sido preparado para a festa. Mas olha só, eles não deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo e os outros foram para os seus negócios. Quer dizer, dá a impressão ali que os primeiros eram aquelas pessoas que viviam meio que desocupados nas suas trivialidades. Esse outro grupo que recebeu a mensagem já era um pessoal ali que, enfim, tinha os seus afazeres, tinham os seus compromissos. E eles não aceitaram, porque um precisou cuidar da sua fazenda, outro da sua loja, ou da sua empresa, e por aí vai. Então, eles não aceitaram. Eles rejeitaram o convite, e eles deram as costas. A palavra diz que eles não deram atenção e saíram. Ou seja, eles fizeram pouco caso, deram as costas. Não diz que zombaram do convite, ou que resistiram. Eles apenas não se importaram, pois não tinham tempo e não tinham o desejo por uma vida espiritual mais profunda, pois os negócios da vida o deixavam satisfeitos. As coisas dessa vida eram muito mais importantes do que as coisas do reino. É assim na nossa vida. Muitas vezes damos muito mais atenção para as coisas desse mundo do que para o reino de Deus. Mesmo quando já somos convertidos, estamos na igreja, às vezes o mundo até chama com as suas prioridades, e eu não estou dizendo aqui, nem a palavra diz que eles estavam cometendo algum pecado sério, né? Não, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo algo aparentemente bastante santo, correto, é verdade. Mas acontece que eles recusaram um convite muito especial, um convite de casamento. Eles estavam sendo honrados com o convite, mas eles colocaram os seus afazeres como muito mais importantes. Imagina você conhece uma pessoa, você gosta daquela pessoa,
Então, você tem um filho e esse seu filho vai casar. E aí você convida os seus amigos. E eles falam, olha, eu não vou dar atenção, eu simplesmente dou as costas e eu vou fazer minhas coisas. Como é que você se sentiria diante disso? Ora, esses homens fizeram exatamente isso. Receberam um convite de uma maneira muito carinhosa e eles simplesmente refugaram, eles deram as costas. Agora teve um grupo ali, um restante, que diz a palavra que eles agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. Perceberam? Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. Então, nós podemos perceber, dos versos 2 até o 6, que temos pelo menos 3 grupos de pessoas aqui. Vejamos. Há aqueles que preferem uma vida suave, uma vida sonolenta, cheia dos prazeres do mundo. A única coisa que essas pessoas pensam, então, é desfrutar a vida tranquilamente. E também desfrutar dos prazeres particulares ou públicos. Eles pensam que se aceitassem a vida espiritual, perderiam aquilo que consideram bom e o satisfazem. Dá a impressão que é como aquela parábola da semente, em que parte da semente cai entre os espinhos. Tá certo? Depois vem ali os prazeres, as coisas boas da vida, e eles simplesmente eles não continuam crescendo. Tá certo? Há também um segundo grupo das pessoas que se atarefam e se deixam absorver inteiramente pelos empreendimentos de qualquer natureza. Nós temos que lembrar de uma passagem que uma pessoa foi convidada, algumas pessoas foram convidadas para seguir Jesus, e diz, olha, eu comprei lá uma junta, não sei o quê, é uma parábola. Eu comprei uma junta, eu vou precisar olhar esses meus bois aí, tá certo? Então, são pessoas que se deixam absorver pelas questões do mundo, né? E não seguem de fato a Cristo, não querem seguir. O seu amor é dirigido ao dinheiro e todo o seu pensamento se dirige em expandir os negócios, mas nunca pensam em expandir suas almas. E essas pessoas chegam ao ponto de muitas vezes negarem a existência de Deus e da própria alma. Só que esses ainda são passivos. Alguns simplesmente não querem nada com nada, uns dão de costas, de ombros e saem. Agora, há um grupo que se opõe de modo cruel ao evangelho, chegando a perseguir e a matar quem crê e proclama esse evangelho. Eles são incrédulos radicais, eles são militantes, e eles odeiam qualquer ensinamento religioso. É muito provável que nesse contexto aqui, irmãos, Jesus quisesse incluir as autoridades religiosas, porque de fato foram as autoridades religiosas que depois mandou que Jesus fosse agarrado, fosse surrado, espancado e por fim ele foi morto. Roma só executou a sentença, mas quem empurrou Jesus para a morte, num primeiro momento, foram os judeus. É claro que o nosso pecado contribuiu notavelmente para isso, mas quem ali realmente pediu que Jesus fosse crucificado, morto, foram os judeus daquela época. Muito bem, esses judeus ali, essas autoridades, conheciam as realidades espirituais, mas as suas almas estavam dominadas pelo ódio. Eles tinham um desejo grande de poder, eram violentos e cheios de iniquidade. Esse tipo de incrédulo aparece em várias fases da igreja, desde os tempos primitivos até hoje. E até hoje, anticristãos militantes que negam Deus, negam querer seguir Cristo, matam crentes até hoje. A palavra diz que, nesse caso aqui, em específico, relacionado com o versículo 6, o rei ficou irado, porque eles mataram pessoas ali. O verso 6 diz o seguinte, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. Lá em Hebreus, nós vamos ter a galeria da fé de homens que foram transpassados, foram violentamente mortos. São essas pessoas aqui. Inclusive, João Batista, que teve a sua cabeça colocada numa bandeja de prata, ali, enfim, para apenas cumprir um desejo mesquinho de uma amante do
do rei Herodes, naquela época. Então, inclusive, João Batista foi um desses que foi morto de maneira muito cruel, mas temos também Estevão e tantos outros. Bom, eles conheciam essas realidades espirituais, só que eles eram pessoas muito dominadas pela violência e pelo desejo de poder. Então, se eles não pudessem ser exaltados como os poderosos, então isso de nada servia para ele. Bom, o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Bem, aqui se refere muito provavelmente a uma profecia, e pode ser que ela esteja pronunciando a destruição do templo e de Jerusalém lá no ano 70, 37 anos depois da crucificação de Cristo. E essa cidade foi destruída pelos romanos por determinação de Tito Vespasiano. Havia ali uma resistência de judeus, os zelotes, eles realmente eles eram guerreiros, eles resistiam firmemente contra o domínio romano. Então, o general Tito Vespasiano foi lá e acabou com tudo, inclusive destruindo o templo que hoje nós temos apenas lá um muro das lamentações a Israel. Nada mais restou, não ficou pedra sobre pedra. Interessante, note-se que Deus aqui se utiliza até de pagãos para cumprir seus desígnios, como foi no caso do exército romano. O juízo, então, que aconteceu lá em Jerusalém, no ano 70, se tornou símbolo dos juízos de Deus, O povo lá, os religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, eles tinham pedido que Jesus fosse crucificado. Eles haviam incitado a multidão para gritar: crucifica, crucifica. A multidão foi incitada a isso. Só que a conta veio 37 anos depois, né? Esse rei, de fato, ficou irado e enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos. Então, essa parábola também é uma profecia em relação à destruição do templo, de acordo com muitos estudiosos. Mas também ela representa todos os juízos de Deus ao longo da história, inclusive no juízo final, em que os anjos também aparecerão para fazerem parte desse juízo. Lá no verso 8 diz o seguinte: então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Afinal, esses convidados, um grupo simplesmente deu as costas, um outro grupo lá foi fazer os seus negócios, um outro grupo lá, enfim, além de negar, espancaram uma equipe de servos e os mataram de maneira muito brutal. E aí, para os servos ali que restam, o rei diz o seguinte: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não foram dignos, não eram dignos. Esses convidados não eram dignos de estar no banquete, pois, ao rejeitarem tal convite, cometeram uma falta imperdoável. Irmãos, rejeitar Cristo até o final da vida é um pecado que depois não vai ter perdão. Poderíamos equivaler aqui ao pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado é perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então, quando a pessoa sai dessa vida negando Cristo, ela não vai ser salva. Isso é o equivalente a dizer que a pessoa cometeu um pecado contra o Espírito Santo, além das outras variáveis do pecado contra o Espírito Santo que são tratadas nos evangelhos. Bom, entre os islâmicos, recusar-se a atender uma festa de casamento, uma vez que você foi convidado, é considerado uma afronta contra a lei de Deus. Tal pessoa que assim procede está desobedecendo a Deus e também está desobedecendo ao seu mensageiro. Tais atitudes orientais, então, ilustram o crime que eles cometeram. O convite havia sido feito uma vez, 2 vezes, o banquete estava pronto para aquele número de convidados, para aquela multidão de pessoas, e aquele povo simplesmente rejeitou. E a rejeição foi tão brutal em alguns casos que muitos desses servos que levaram o convite em mãos foram mortos, a exemplo de João Batista. Então, o rei fala para os servos que permaneceram ali e que foram enviados, então, agora com essa missão, dizendo o seguinte: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Bom,
já que o grupo principal não quis, que seriam aqui os judeus, então agora vocês vão e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Aqui nós temos o ensino da universalidade do convite. O convite é feito para todas as pessoas. Uma vez que os primeiros rejeitaram, o rei mandou que os servos fossem pelas ruas principais, que eram atravessadas por ruas secundárias, formando esquinas, a fim de convidar todas as pessoas que fossem encontradas. As esquinas eram lugares onde ficavam os pedintes, pessoas pedindo esmolas, pois havia mais incidência de pessoas que poderiam ajudá-los. Lucas, inclusive, vai além, dizendo que eles foram enviados aos becos. Nesses becos eram encontrados pessoas de classe baixa, enfermos, mendigos, ladrões, o lixo da sociedade, ou aquilo que era considerado o lixo da sociedade. Eram pessoas que não podiam se sustentar por conta própria nessa vida. Dependiam ou então de pequenos roubos, ou então da benevolência das outras pessoas. E essas pessoas foram convidadas. O sentido central aqui é profético e refere-se à chamada dos gentios, os quais eram considerados pelos judeus como pessoas cegas, gente que não sabe para onde ir, pessoas pobres porque estão desprovidas da graça de Deus, são aleijados, são coxos e principalmente são impuros. E por que não? Aqui, mais uma vez, o lixo da humanidade era exatamente assim que aqueles judeus ortodoxos tratavam o resto do mundo. Muito bem, então os servos saíram para as ruas e reuniram, de fato, todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala de banquete ficou cheia de convidados. Irmãos, isso aqui significa evangelismo, tá? Quando o rei manda que os seus servos vão para as esquinas e façam o convite para o banquete, lembramos que o banquete é o reino de Deus. Esse banquete ele está acontecendo e é o reino de Deus. Os servos são aqueles homens e mulheres que evangelizaram no início e que evangelizam até hoje. Esses servos estão saindo para as ruas, reunindo todas as pessoas que puderam encontrar e que estão ainda podendo encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia e ela continua ficando cheia, porque é uma parábola que evidencia um momento, mas também é uma profecia sobre a consumação do reino de Deus, que obviamente ainda não aconteceu. Então, eles reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Mais uma vez, significa aqui que a mensagem do evangelho é universal e que ninguém fica fora da possibilidade das suas bênçãos por causa dos seus pecados anteriores. Toda pessoa que, enfim, aceitar o convite e depois obedecer às prerrogativas desse convite, ela vai ter os seus pecados perdoados. Por essa razão, o rei fala o seguinte para os servos: vão pelas ruas, vão pelas esquinas, vão pelos becos e reúnam, sejam pessoas boas ou más, enfermos, coxos, quem for, e vamos aqui encher a sala do banquete, já que os convidados principais rejeitaram tal convite. Muito bem. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ora, eles foram convidados, foram evangelizados, mas ali naquele banquete estava uma pessoa que não estava usando a veste nupcial. Vamos agora pensar que a missão dos servos, ela ficou ali concluída no sentido de convidar. Agora nós temos um rei aqui que vai passar os convidados em revista. Ele vai receber os convidados, ele vai ver se está tudo em ordem com a festa do casamento. Ele é o anfitrião aqui, irmãos. Muito bem. Então, olha só, esse versículo ele ilustra o fato de o convite de Deus basear-se na sua livre graça. No entanto, para que se possa participar do banquete,
são necessários as vestes da justiça. O verso 11 diz o seguinte: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Vamos tentar entender um pouquinho mais o que significa isso, que era justamente aqui o alvo da dúvida. Significa o quê? Que além de aceitar o convite, ou quando aquela pessoa, assim, você convida alguém para aceitar Jesus na sua vida, muito além da pessoa aceitar o convite, é necessário que ela seja revestida com as vestes nupciais, ou seja, as vestes da justiça. Vamos lembrar aqui que isso é uma parábola. Então, as coisas não são literais, elas têm muitas coisas simbólicas que falam acerca de uma realidade espiritual maior. Então, é possível alguém demonstrar uma aceitação externa da graça, aceitar esse convite gratuito, mas sem nada experimentar da vida eterna. A intenção de Mateus aqui, irmãos, é mostrar que, embora a graça de Deus seja muito ampla, ninguém deveria imaginar que Deus nada requeira de si. A mera aceitação do convite não garante a aprovação do convidado por parte de Deus. Nessa parábola, o próprio Deus passa os convidados em revista, só que ele notou aqui alguém que não tinha as vestes nupciais. Um dia o rei vai voltar, um dia Jesus vai voltar. E quem vai permanecer de fato no reino de Deus, de uma vez por todas, são as pessoas que foram lavadas e remidas com o sangue de Jesus. Aquelas pessoas que permitiram serem trajadas com as vestes da justiça, ou seja, aquelas pessoas que foram justificadas por meio da morte de Cristo. Então, o verso 11, repetindo, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem, então, ficou mudo. Esse homem não entrou pela porta própria. Onde é que ele deveria entrar, então, receber a veste nupcial? Assim, não existe nada na história que, quando uma pessoa, lá entre os judeus, ela era convidada para uma festa de casamento qualquer, que ela recebesse ali algum tipo de veste. Mas, como isso se trata de uma parábola, e ela tem uma questão simbólica aqui, então, nessa festa em específico, o próprio anfitrião, o próprio dono da festa, provê as vestes nupciais para os convidados. Cada um chega com a sua roupa, tá? É como aquele... Vamos agora lembrar aqui do filho pródigo, né? Que nós pregamos ontem à noite, tá certo? Ele está lá todo maltrapilho, então ele volta para a casa do pai. O pai o recebe todo sujo. Só que quando ele está na casa do pai, ele recebe uma nova veste, uma veste limpa, uma veste da justiça, uma veste que lhe confere a posição de filho. Então, essa parábola aqui, quando as pessoas recebem as vestes nupciais ou as vestes da justiça, elas vão como estão, mas quando chegam ali, elas precisam remover todas as suas vestes e serem vestidas, então, com as vestes que o próprio Deus proveu. O problema é que esse camarada entrou por alguma outra porta ou alguma janela. Há muitos que professam aqui, irmãos, Cristo sem serem crentes, ou havia uns que professam serem crentes, mas de fato eles não são. Trata-se de pessoas que talvez tenham passado pelas formalidades próprias de quem havia aceitado um convite, mas não estavam preparados para isso. Quer dizer, pode ser que o camarada aceitou Cristo, ou pelo menos externamente, até foi lá e se batizou, tá certo? Mas, de fato, ele não foi transformado internamente. As pessoas viram, houve fotos, houve filmagem, acontece que Deus vê o coração de cada pessoa. Poderia tratar-se também de alguém que professava fé em Jesus, mas a sua vida não demonstrava os resultados da fé ou da santificação. Essa pessoa conhecia a forma, conhecia o ritual, sabia como se comportar
exteriormente numa festa, mas de forma alguma era participante da vida que é em Cristo. Então, talvez houvesse sido oferecido traje nupcial ao convidado. Talvez fosse feito convite para a mudança, mas ele rejeitou, decidindo entrar com suas próprias vestes. Vocês estão lembrados da parábola do joio e do trigo? Pois bem, o trigo foi plantado, veio o inimigo e plantou o joio no meio. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Quem olha assim não vê diferença entre uma planta e outra. Só que é algo vazio, não tem semente em si mesmo. Ela para nada serve. Nós, a igreja, não tem muito o que fazer sobre isso, porque aparentemente aquilo é trigo, aparentemente aquilo se trata de uma pessoa crente. O problema aqui é o seguinte: um dia vai vir o ceifeiro, o próprio Deus, ele vai fazer a colheita. Então, ele vai fazer essa separação. Irmãos, aqui é o momento da colheita. Aqui é quando o rei vem, ele passa os convidados em vistoria e ele faz a separação entre os bons e os maus. Esse banquete ali é o reino de Deus. A pessoa pensa que está ali, ela acha que vai subir, ela acha que vai fazer parte do arrebatamento, mas como ela não está vestida com as vestes nupciais, enfim, ela não vai poder, de fato, depois poder participar aqui das bodas do Cordeiro ou daquela ceia lá na Nova Jerusalém. Muito bem, as novas vestes aqui que os convidados receberam representam um novo ser, conforme nós podemos ver lá em Apocalipse 3, 4, no capítulo 16, também no capítulo 19. Vocês podem ler depois nas suas casas. Muito bem, diante de tal interrogatório, a palavra diz que o convidado emudeceu, pois havia ignorado a necessidade de usar as vestes nupciais, embora tenha pensado ser tolice e perda de tempo preocupar-se com isso. Então, aquele que deu uma desperto, astuto, inteligente, ele ficou confuso e perplexo diante do grande rei. E ele não pôde proferir nenhuma palavra. Muitas vezes as pessoas entram para a igreja e pensam, eu não preciso abandonar minhas vestes antigas, os meus velhos costumes, está tudo certo, o importante é que eu aceitei Jesus. Mas aceitar Jesus é uma etapa do processo, que envolve a pessoa ser despida das suas vestes velhas e ser revestido de um novo homem, de novas vestes, de linho fino. É isso que Deus quer fazer. Isso acontece por meio do sangue do Cordeiro. Muito bem. Então o rei disse aos que serviram: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Aqui agora nós evidentemente percebemos que se trata também de um momento de acerto de contas. Quer dizer, já não há mais chance aqui de ninguém poder fazer parte dessa. Tá? Agora o rei já está ali, entre os convidados, ele está agora fazendo a separação do joio e do trigo. Então, ele vê uma pessoa que não está preparada com as vestes, e essa pessoa, então, tem as suas mãos amarradas, junto com os pés, e ela lançada para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Os judeus se utilizavam do símbolo do salão de banquete, que naturalmente estaria iluminado com muitas lâmpadas e que poderia ser visto de longa distância por causa da luz que irradiava ali. Os banquetes de casamento geralmente aconteciam à noite. Em contraste com o iluminadíssimo salão do banquete, desse reino de Deus já agora de uma vez consumado, do lado de fora havia trevas espessas e muito frio, e os que estavam do lado de fora sofriam muito com o frio, a ponto de rangerem ou baterem os dentes. Essa figura foi ampliada aqui para ilustrar as condições que prevalecem no inferno, ou seja, quando o rei voltar, ele vai separar o joio do trigo, vai tirar aquela pessoa que não teve
as suas vestes colocadas de uma maneira conveniente, ou substituídas por uma veste de justiça. Então, essas pessoas serão, no final, lançadas fora, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E aí, o último versículo, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Do início ao fim, o convite foi feito para muitos, ou talvez, vamos dizer aqui, para todos. Vejamos. Aqui, a maioria, aqui, então, fazendo um panorama, havia rejeitado o convite. Inicialmente, os judeus. Mas ainda hoje nós temos pessoas rejeitando o convite. Gente que rejeita passivamente, gente que diz que tem outro compromisso, que um dia talvez. Mas também tem aqueles que, além de rejeitar, maltratam, debocham, machucam os crentes. Bom, eles haviam sido chamados, mas não foram escolhidos exatamente por terem rejeitado o convite. Havia os que responderam afirmativamente ao convite. No entanto, embora fossem chamados, eles não foram escolhidos. Externamente, aqui, eles obedeceram à convocação para a festa do casamento. São aquelas pessoas que dizem, olha, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. O problema é que eles tinham a própria opinião sobre a necessidade e o valor das vestes nupciais. Eles decidiram entrar com as suas próprias vestes. Vamos agora simbolizar. Decidiram entrar para a igreja do jeito que estavam mesmo, sem querer nenhuma mudança. E por essa razão foram expulsos do banquete. Por fim, havia os que aceitaram o convite para o banquete e aceitaram ser vestidos com as vestes nupciais, as vestes da justiça. Então, eles permaneceram no banquete, pois foram identificados por suas vestes. Jesus viu o sangue de Cristo naquelas pessoas e, portanto, as aceitou no seu reino celestial. Conclusão, e eu já passo aqui para dúvidas e perguntas. O convite para o banquete, amados, é feito para todas as pessoas. É um convite universal, para todo o que desejar. Segunda coisa, o banquete é o reino de Deus, cujo rei é o próprio Deus. Ele é o dono da festa, ele é o dono da igreja. Terceira coisa, o convite para o banquete ainda está sendo feito. Ainda temos tempo de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Para se participar do banquete, como quarto ponto, desse reino de Deus, são necessárias duas coisas. Aceitar o convite, primeira coisa. Segunda, permitir ser vestido com as vestes nupciais, as vestes da justiça, mediante a renúncia das vestes velhas. Em quinto lugar, quem deseja fazer parte do banquete do reino de Deus, com as vestes da justiça própria ou da autojustificação, será expulso quando o rei passar os convidados em revista. Isso acontecerá quando o reino de Deus for consumado e quando também haverá o acerto de contas ou o juízo final. Irmãos, até aqui, eu não sei como foi para você, se deu para entender, ou se ficou mais confuso, tá? Mas então agora vamos para as dúvidas, vamos para as perguntas. Ô, pastor Marcos, Sim. fiz uma pequena pergunta, você teve que fazer um estudo enorme, né? Pois é. Pois é, deu trabalho, mas muito obrigado. Eu fico imaginando o quanto a gente precisa conhecer o pano do fundo das coisas que a gente lê na Bíblia, porque senão a gente lê só o sentido que está lendo, mas não lê o que está por trás. E agora eu entendi que a gente tem que entender muito bem o fundo. E toda vez que a gente não entende o fundo, a gente pergunta para o Marco Roberto, ele faz uma preleção e está tudo bom, viu? Muito obrigado. Ô, Giro, você conseguiu entender, então? Ficou tranquilo? Sim, está tudo tranquilo, muito obrigado. Agora entendi a coisa. Tá bom. Eu também, viu? Eu também. Mais alguém?
Irmãos, deu trabalho, viu? Deu um suador. Mas valeu a pena, viu? Eu fiquei ali cozinhando o giro por um bom tempo, tá? Uns 3, 4 semanas. Eu sou testemunha disso, viu? Eu vi o Marcos. Na verdade, assim, às vezes as pessoas falam assim, pastores, eles entendem toda a Bíblia, né? Mas não é bem assim, né? Às vezes surge alguma dúvida, aí a gente tem que se aprofundar e, de repente, a gente começa a aprender um monte de coisa, né, Marcos? É verdade. Uma coisa muito interessante e sempre é uma oportunidade de aprendizado, né? Então a gente corre para a Bíblia, corre para os comentários e começa a descobrir coisas que a gente não tinha percebido antes, né? Então a Bíblia é fantástica, né? Porque toda vez que a gente se propõe a estudar, Deus fala coisas novas, né? E foi muito bom mesmo. Irmãos, assim, ó, em se tratando da Bíblia, nem sempre tem resposta simples, tá? Quando a resposta é simples, aí nós podemos ter 2 problemas. Um, porque o cara é preguiçoso, não quer estudar, ou ele é charlatão. Um dos dois. Ou é preguiçoso e charlatão, tá? Então, se a gente quer ter uma resposta de fato decente, então não adianta. A gente tem que estudar mesmo, tá? E é por isso que a gente está aqui, tá? Eu acho que a grande lição dessa parábola, né, não vamos ficar fora desse banquete, né? Então, seja qual for a nossa postura, qual personagem a gente representa, não vamos perder essa festa, não, né? Então, vamos nos aproximar do rei, do dono da festa, e vamos realmente desfrutar, né, deste banquete aí. O Guto, tem um detalhe que nós temos que estar com as vestes da justiça. Desculpe, o trabalho é seu. A gente tem que aprender, tem que ser ensinado, né? Então, é um detalhe muito interessante, porque a gente fica acomodado e as pessoas ficando acomodadas, eles não vestiram as vestes da justiça. Nós temos na igreja aquele caderninho que fala sobre como que é? Que fala sobre os costumes, que a gente tem que mudar, depois que a gente convertiu, não deve fazer isso. Atitudes perigosas. Aquilo é um bom início, talvez seja o livrinho do primeiro ano, mas é um livrinho muito legal para todos aqueles que aceitam Jesus, começam a frequentar a igreja. Para não ficar só nisso, ele precisa começar com atitudes perigosas, porque aquela é a vida do passado que a gente não deve ter. Agora eu não faço isso mais, porque agora sou filho de Deus. Então, esse detalhe de vestes da justiça me chamou bastante atenção nesta manhã. Muito legal. A Dina e o Marcelo escreveram o seguinte: glória a Deus por essa aula de esclarecimento original da palavra de Deus. Muito esclarecedor, me trouxe ainda mais esperança e desejo de anunciar ainda mais o evangelho, enquanto ainda temos tempo. Nós ainda temos tempo, né? Graças a Deus por isso. A Paula Schmidt falou o seguinte: foram convidados para a festa, mas não creram e, portanto, ficaram fora do reino de Deus, pois não eram dignos. Temos cuidado para que os nossos interesses não retenham a nossa fé em Deus. Cabe a nós confiar e amar de todo o coração o Pai e o Filho, que nos chamam a sermos firmes, fiéis e alegres na sua salvação. O convite da salvação é estendido a todos, e aquele que aceitar o convite pode participar da festa. A misericórdia de Deus estendida aos pecadores, pessoas boas e más. É para todo pecador que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. É isso mesmo. Posso fazer uma pergunta? Opa! Depois eu faço estudo, tá bom, Gilson? Faz a pergunta que depois eu faço estudo. É uma coisa simples. As vestes próprias são da justiça própria, né? Eu acredito
eu sou suficientemente bom para ir para o céu. Então, isso são as vestes próprias. Exatamente, Minha Gilson. pergunta, minha pergunta é a seguinte: para vestir as vestes nupciais, é uma segunda parte depois do convite. Então, aceitar o convite é o primeiro passo. A minha dúvida é, para a pessoa vestir as vestes nupciais, qual é a responsabilidade de quem anuncia? Fazer o convite é uma coisa, e se esse vestir as vestes nupciais é responsabilidade exclusiva de quem aceitou o convite, ou como igreja nós temos alguma responsabilidade sobre a outra pessoa, né? Entendeu, né? Eu entendi. Com isso dá para responder lá com a grande comissão, Gilson. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Tá? É claro que o ensinar, ele não vai garantir que a pessoa vai querer, então, depois vestir. Porque esse vestir as vestes da justiça de Deus, que é a salvação pela fé, justamente eu não vou ser salvo pelas obras, com as minhas justiças, né? Porque aí isso anularia o sacrifício de Cristo, tá certo? Mas aí, a partir do momento em que eu aceito esse convite, eu entro numa chamada de algo chamado processo de santificação. É uma santificação inicial, quando eu aceito o convite, isso é tudo coisa que acontece instantaneamente ali, mas que vai acontecendo ao longo de uma vida inteira. Tá? Eu me converti, bom, e agora? Bom, agora nós temos os outros passos. Quais são esses passos? Uma vida de santidade. É uma vida em que eu vou melhorando ao longo de toda a minha vida. Tá? Ela tem uma ação de Deus, né? Ela tem uma ação da própria igreja, que é a questão do ensino, mas a pessoa também precisa querer isso. Então, a igreja tem uma responsabilidade, ela tem uma responsabilidade limitada. Porque a pessoa também tem. Eu digo o seguinte, na medida em que a pessoa vai se desenvolvendo na fé, menor é a responsabilidade dos demais e maior é da pessoa. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte, Tudo bem, mas... um bebezinho, ele está ali sob a responsabilidade do pai e da mãe, né? Mas vai chegar o momento, lá pelos 18, 20 anos, os pais ainda vão se sentir responsáveis por ele. Mas agora ele tem responsabilidade também, muito mais do que antes, tá? Porque ele já está há muito tempo, né, nessa vida. Ficou claro isso, Gilson? Não sei, alguém gostaria de complementar? Talvez o pastor Guto, o pastor Hermes, não sei. Ou alguém outro. Eu fui claro nisso? Posso falar uma coisa? Sim. Quando nós chegamos aqui em Pompeia, eu achei muito rico todos os passos, que nem nós chegamos aqui, nós já éramos cristãos antigos lá em São Paulo, só que nós tivemos que ficar 1 ano de quarentena. A gente não podia assumir nada, não fazer nada. Mas aqui a gente aprendeu muitos estudos, assim, no comecinho das coisas, ensinando várias coisas, que inclusive tinha esse que o Giro falou, né? Atitudes perigosas, tinha vários, não é folheto, mas caderninhos de estudo muito interessante, que eu nunca tinha visto antes. E depois a gente fez também cristão contagiante. Então, os passos foram muito ricos para mim. E eu creio que a igreja de Pompeia, na época, eles davam muita oportunidade das pessoas crescerem. E tanto é que a gente pode ver vários casais que estão aqui, que nem Sugio, Junco, Honda,
Asumi, Takeshi, Nair, que se converteram com esses acampamentos de casais, e depois eles foram, acho que, seguindo os passos e os estudos. E eles estão, não sei se tem mais alguém, mas estão firmes até hoje. Eles tiveram uma base muito sólida. Então, eu creio assim que talvez a gente perdeu o jeito de estar ajudando também. Tinha também Face a Face, que era muito bom, e tinha várias coisas que ajudavam a pessoa a querer ter uma vida. Não quer dizer que as pessoas que fizeram todas estão firmes em Jesus, né? Não quer dizer isso, mas tinha muita oportunidade de crescer. É isso. Marcos, Sim. uma coisa que você citou aí, que eu acho que talvez também venha a esclarecer, é sobre as vestes velhas e as vestes novas, né? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta para a igreja de Éfeso, ele fala, olha, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe e doe para as pessoas, né? Faça o bem. Aquele que falava mentira, não fale mais. Então, essa questão das vestes, creio que também está relacionada à nossa escolha, nossa postura diante de Deus. Nós podemos hoje rejeitar Cristo na nossa vida ou não, no sentido de que ele pode fazer parte das minhas finanças, pode fazer parte do meu casamento, pode fazer parte de tudo, mas eu também posso rejeitá-lo, né? Então, é um posicionamento, né? Uma escolha. Tem essa parte da igreja, do ensino, mas a grande responsabilidade é nossa, de escolhermos o caminho, que é a verdade e a vida, e optar por ele. Você está certo, Márcio. Porque quando nós assumimos as vestes da justiça de Cristo, nós também decidimos aceitar uma nova conduta, um novo tipo de conduta. Então, quem roube, não roube mais, quem maldizia, não maldiga mais, né? Então, várias questões aí. Então, as pessoas que não aceitaram as vestes da justiça, quiseram ir com as suas vestes próprias, até aceitaram ali, mas elas não mudaram nada. Elas continuam fazendo os mesmos trambiques de antes. Entendeu? É isso. Eu não sei, eu vi o Honda ligando o som. Pode falar, Honda. Isto, eu gostei muito de uma frase que você se referiu, e a frase você falou o seguinte, que esse casamento não é um casamento real, não é? É uma parábola na realidade espiritual. Hoje em dia se fala muito em realidade virtual, não é? Então, a pessoa viaja lá para o Haiti sem ir para o Haiti, não é? Coloca um dispositivo e como se ele estivesse viajando assim, como se estivesse no local mesmo. Eu nunca experimentei isso, mas existe isso. E essa parábola mostra uma coisa muito interessante, que Jesus é um grande educador, não é? E ele ensina de uma forma que as pessoas pudessem entender aquilo que vai acontecer, que é o que você chama de realidade espiritual, que não é o nosso dia a dia. Eu creio, pastor Marcos, que isso para mim foi tremendo, porque a gente está no nosso dia a dia, nós vivemos um casamento real, não é? Certo? Mas o casamento que Jesus promete, o banquete, ele é espiritual. E a gente precisa entrar no espiritual, não é? A gente precisa entrar no casamento espiritual até, muitas vezes, para levar um choque de espiritualidade, porque fala, puxa, eu posso ser esse cara que o rei vai me descartar, né? E aí, depois, você fala bem, aí não tem mais mudança. Descartou, está descartado. Está no escuro e no frio. Então, nesse aspecto, eu achei muito boa essa sua explanação, não é? Eu acho importante isso, né, para todos nós entendermos não só a questão dessa parábola, mas a questão da realidade espiritual e a vida real. Porque a gente vive muito na vida real e pouco na realidade espiritual. Eu acho que isso é algo que pode mudar a vida das pessoas, né? Uma vez eu ouvi num treinamento assim, que você, para
aprender algo, você tem que levar um choque, você tem que ser desestabilizado, né? O instrutor tem que te desestabilizar para que você possa criar energia para querer aprender, não é? Então, nesse aspecto, eu acho que isso gera em nós energia para levarmos a sério a palavra de Deus. Achei fantástico, viu, pastor Marcos? Muito obrigado. Temos mais alguém? Pastor, Bruna? o que Sim. me vem muito à mente, né, enquanto o senhor estava falando, é aquela outra parábola onde Jesus fala que muitos naquele dia chegarão diante dele falando, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, né? Mas Jesus fala, eu não conheço vocês, né? Apartai-vos de mim. Então eu vejo que muitas vezes é isso também, né? A gente pode até estar num ativismo, mas não ter modificado o nosso interior, né? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? A questão é o nosso coração com Deus. Isso é o mais importante, né? Como está o nosso coração em relação àquilo que o Senhor nos instrui, né? Mudar mesmo essa veste. Verdade, olha, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome, né? Conhecia os rituais, né? Mas não foi lavado pelo sangue de Cristo. Isso aí, obrigado, Bruna. A Paula escreveu mais uma mensagem aqui, dizendo a salvação depende do que Deus fez por nós em Cristo, não pelo que fazemos. Nossas melhores obras são como trapos. Até as pessoas boas tiveram que vestir as roupas oferecidas pelo rei. Somente as vestes oferecidas por Deus, o sangue de Cristo, nos purifica e nos dá graça de estar diante de Deus. Esse é o resumo da ópera. Perfeito, obrigado. Marcos, Irmãos, sim, Hermes? você disse aí que o bebê, quando nós temos responsabilidade enquanto é pequeno, tudo, quando ele cresce, tem as suas responsabilidades. Isso. Né? E nós vemos que na vida espiritual é desse jeito também. Nós temos que procurar buscar, conhecer, entender. E aqui no versículo 12, ele diz que eles perguntou, amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? O homem se emudeceu. Não seria aquela pessoa que vem para o evangelho, conhece, mas não tira as vestes antigas, a velha natureza ainda continua com ele, não se reveste na nova natureza. Porque lá em Coríntios diz que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Né? Quando nós fomos batizados, que nós sepultamos o velho homem, e quando ressurgimos, quando saímos das águas, nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Esse cara seria essa pessoa que não busca. Foi lá já pensando, vamos lá naquela festa, vamos estar lá junto, e quis continuar com a mesma velha natureza. É alguém que quer só os benefícios da festa, mas não quer os compromissos, viu, Hermes? É isso que eu penso, né? Ele quer só os benefícios, mas quer a bênção, mas não quer o abençoador. Exatamente. Né? Tá certo, é isso aí mesmo. Mais alguém? Podemos orar, então, para finalizar? Eu vou pedir, já que o irmão Giro começou orando, então, que a sua auxiliadora ore para finalizar. Irmã Hirome, por favor. Eu? Isso. Ok. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos de esclarecimentos, por esses momentos, oh Pai, que nos dá, Senhor Deus, no sentido de que vale a pena estar vestido com suas vestes, oh Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é quem comanda a nossa vida, o Senhor é quem comanda a natureza, o Senhor que comanda a nossa igreja. Obrigado porque o Senhor é que faz de nós alguém que possa realmente ser limpo de coração. É o Senhor que faz, ó Pai, da nossa vida, pessoas que realmente levam Deus a sério. E nós queremos, ó Pai, constantemente ser cuidados por Ti, para que nós realmente possamos
vestir as tuas vestes, caminhar nos teus caminhos e nunca, Senhor Pai, desviarmos dela, Pai. Que possamos ensinar tudo isso também para outras pessoas, ajudá-los a entender a importância. Obrigado, Pai, por esta manhã, por todos os nossos irmãos que estão escutando, ouvindo e aprendendo e crescendo. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito através do pastor Marcos e dos nossos pastores. Obrigado, Senhor, e te pedimos para que tenhamos o resto desta semana sob a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Lembrando que nós ainda temos 2 encontros de escola dominical, tá certo? Dia 20 nós concluiremos, tá? Então, eu vou estudar uma pequena carta aí nesses 2 últimos, ainda estou vendo se vai ser João ou Judas, tá certo? Mas aí no dia 20 nós vamos ter aí o final do nosso trabalho desse ano, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Amém. Amém. Deus abençoe Bom domingo. todos. Bom domingo. Bom domingo. Amém. Boa macarronada. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi,